Minha saudação a todos que me acompanham através deste meio de comunicação, e hoje vamos estar refletindo um pouco sobre marketing, atendimento e vendas. Aqui quem vos fala é este amigo de vocês, professor, facilitador da Jumper, Ayrton José Christmann. É importante termos presente que em toda essa dimensão do marketing, do atendimento e da venda, os clientes eles julgam todos os serviços pela forma com a qual eles são tratados desde o momento em que chegam no comércio até o momento que saem desse estabelecimento comercial. Então isso é uma das principais reflexões que nós precisamos ter presente em toda a nossa vida. Por quê? Se nós não observarmos isso, nós vamos estar perdendo clientes. E nada pior do que você perder clientes que já estão na sua cartela, no seu cadastro. Porque essas pessoas provavelmente vão levar consigo outras pessoas também. Então hoje eu estou aqui com dois objetivos muito fortes. Um deles é levar a cada um de vocês informações, partilhar experiências e principalmente socializar o conhecimento. E o que me faz levar tudo isso é o principal objetivo de todos, que é fazer com que cada um que está me acompanhando através deste canal possa pensar. Então a grande pergunta que faço agora para você: por que você está aqui? Por que você determinou o seu tempo, tirou parte do seu tempo para estar aqui? Por que eu digo isso? Porque é importante cada um de nós refletir um pouco sobre isso, porque nem sempre a gente está onde deveria estar. Sabe por quê? Porque a nossa mente é muito poderosa. Ela nos leva a diversos lugares sem querermos estar nesse lugar. A nossa mente traz essas imagens para a gente. E nós precisamos desenvolver hábitos comportamentais. E esses hábitos comportamentais fazem com que nós possamos conduzir a nossa mente para aquilo que de fato a gente quer. Um exemplo disso. Imagine você agora uma cena, numa confusão no esporte. Pegue lá um jogo de futebol. Você não precisa nem pensar muito. Quando vê, a sua mente traz para você esse conflito, essa discussão entre atletas, alguns de vocês até a torcida, quem sabe invadindo o campo. Veja só como a nossa mente é poderosa. Você não teve nem tempo suficiente para pensar, a imagem já vem até você. Se a gente mudasse agora para um outro exemplo. Imagine agora um acidente automobilístico envolvendo uma moto e um caminhão. Automaticamente a mente traz essa imagem, né? Alguns de vocês até foram um pouco pessimistas nessa imagem. A moto toda quebrada, o motoqueiro machucado, o capacete jogado lá no canto. Vocês viram como isso é interessante? Se agora a gente mudasse radicalmente e pensasse em um temporal, uma chuva densa, muita chuva torrencial, ventos fortes. Você viu como isso é interessante? A mente traz para nós essa imagem. Agora imagine algo completamente diferente de tudo isso. Imagine você estudando. Opa! A mente parece que bloqueou um pouquinho, né? Porque toda vez que nós falamos de nós, é mais difícil. Por isso que neste dia, nesta ocasião, nós vamos refletir um pouco sobre tudo isso. Vivemos um momento difícil, onde o mundo está visualizando o coronavírus. É importante a gente não descartar isso. Nós precisamos ficar em casa, mas tire de sua mente a dor, as lamentações, tire de sua mente os oportunistas, que as redes sociais estão falando muito, a mídia fala muito isso, o descaso, a economia em instabilidade, instável, né? Os políticos atentos às oportunidades, porque algumas pessoas fazem disso uma oportunidade. Então o sistema de saúde sendo bombardeado e assim por diante. A população comentando, cada um tem uma receita, cada um tem um jeito diferente de encará-lo. Mas a Jumper está aqui, porque acredita que nós podemos fazer desse momento um momento de crescimento, de estudo, onde você volta a sua atenção para você mesmo. Por isso nós queremos te fazer esse convite. Participe de nossas aulas, dê o melhor de si, para que tudo isso se transforme, de fato, em crescimento pessoal. Hoje nós vamos então refletir sobre todo este universo do marketing, do atendimento, da venda,
Mas não podemos deixar de falar dos nossos modelos mentais e das nossas atitudes comportamentais. Por quê? Porque os modelos mentais são aqueles que trazem para nós as crenças, os costumes, as influências que nós temos do nosso passado, desde a forma com que fomos criados, aquilo que está em nossa mente que é certo, aquilo que está em nossa mente que é errado, e nós precisamos começar a refletir um pouco mais sobre isso. A forma com que isso veio até nós, será que de fato isto é algo errado, isto é algo certo? Então as nossas crenças, os nossos costumes nos acompanham durante toda a nossa vida. Mas nós precisamos começar a purificar um pouco disso que é falado para nós pelos nossos avós, pelos nossos pais. Então, modelos mentais. Qual o seu modelo mental? No que de fato você acredita? E quando a gente fala de modelos mentais, temos também as atitudes comportamentais. E quando se fala de atitude comportamental, é muito forte a gente começar a pensar: o que faço e como faço o que faço? Nossa, filosofia, né, professor? Exato. São frases fortes. O que faço e como faço o que faço? Você já parou para pensar como você faz as coisas que você se determina a fazer? Então, quando levantamos pela manhã, como que nós cumprimentamos, saudamos as pessoas que nós passamos dizendo a vida toda que nós amamos elas, né? Ao sair de casa, ao chegar em casa, como que é essa nossa relação familiar? E no caminho, né? Se a gente percorrer um caminho mais longo, seja na escola, seja no trabalho, como que a gente saúda as pessoas que a gente se encontra? Eu sempre falo isso e é muito importante. Nós buscamos uma oportunidade de trabalho. Imagine você querendo trabalhar numa mega empresa. E hoje você tem que ir na lotérica pagar um boleto. E você lá está na fila. Atitudes comportamentais. Você está lá esperando chegar a sua vez, e quando se aproxima a sua vez, adentra naquele recinto, naquela lotérica, uma pessoa de idade, um idoso, uma idosa. Imagine lá. Qual a sua atitude comportamental? Você convida a pessoa a se deslocar à frente, ou você simplesmente faz de conta que não vê? Como que é a nossa atitude comportamental? E aí, imagine você dando um passinho à frente e o caixa lá dizer: só um minutinho. Minha senhora, a senhora tem preferência? Qual a reação que você tem? Alguns até olham para trás: essa senhora podia ter vindo em outro momento, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente está com pressa. Você viu como isso é interessante? Imagine 2, 3 cidadãos lá também, e entre esses 2, 3, essas 2, 3 pessoas, existe uma pessoa que é responsável pelo RH, inclusive da empresa que você gostaria de trabalhar. Será que você está ganhando uma oportunidade ou você está perdendo? Porque essa pessoa vai te observar. Então estas são nossas atitudes comportamentais do dia a dia. Então quando se fala de marketing, autoapresentação, apresentação de uma mercadoria, de um produto, de um serviço, a apresentação do indivíduo, qual a sua apresentação na sociedade? Como você se apresenta no meio em que você vive? E isso é muito importante. Leve isso em consideração, leve isso para a sua vida. Agora, falando de modelos mentais, de atitudes comportamentais, você já parou para pensar um pouquinho quanto tempo você emprega do seu tempo nas pessoas, nas redes sociais e na busca de informação? Seja sincero, pense você contigo mesmo. Você tira tempo para as pessoas ou para aquilo que elas escrevem nas redes sociais? Você tira tempo para buscar informações ou simplesmente você curte e compartilha aquilo que está lá desde o Facebook, desde o WhatsApp, Instagram e assim por diante? Então nós precisamos tirar tempo para as pessoas. Precisamos nos aproximar de pessoas cujas quais você sonha em ser como elas. Se você tivesse que relacionar agora 5 pessoas que você admira enquanto atendimento, é difícil? É fácil? Dessas 5,
qual delas você conversa seguidamente? Você já parou para pensar? Então, quais são as pessoas que estão nas suas redes sociais e qual a intimidade, a relação que você tem com essas pessoas? Então, você precisa começar a se perguntar: quais minhas prioridades diárias? Isso é muito interessante e muito forte. E para ser bons, né, e cada dia melhores em marketing, no atendimento e na venda, precisamos ter uma mente próspera. Você já ouviu falar sobre mente próspera? Então aproveite esse pouco tempo que você tem livre, ou muito tempo, faça algumas leituras, porque mente próspera é aquela mente livre, aquela que não é refém, aquela que não é presa a costumes, a crenças. É uma mente que atua na essência do ser humano. É exatamente isso. Uma mente que atua na essência do ser humano. Por que isso? Porque esta mente ela não está fechada a costumes, tradições, culturas. Ela está aberta a conhecer tudo isto e muito mais. A mente está aberta. E essa mente próspera, ela faz a diferença na vida das pessoas. Podemos citar vários exemplos. Imagine você num grupo sujeito a regras, a normas. Você olha para estas normas de que forma? Você olha para estas regras de que forma? Elas são uma alavanca para o sucesso? Porque a mente próspera olha desta forma. Ela vê tudo aquilo que é regra, tudo aquilo que é norma, tudo aquilo que estabelece um perfil comportamental como um trampolim para o sucesso. Será que nós não olhamos isso de forma diferente? Será que nós conseguimos participar de grupos sociais, de grupos fechados, enfim, seja onde for, onde existem muitas regras, muitas normas, muitos princípios a serem seguidos? Então, mente próspera é uma mente que vê isso tudo de forma diferente. Porque a mente próspera é capaz de ser empreendedora, é capaz de amar o que faz. Faz tudo conectado, alinhado com a razão e a emoção. Veja só que forte, mente próspera, alinhando razão e emoção. Ela age com inteligência emocional. O que vem a ser inteligência emocional? Hoje se fala muito sobre inteligência emocional. Mas, na verdade, o que vem a ser inteligência emocional? Inteligência emocional é você identificar quais as suas limitações, quais os teus princípios, as tuas habilidades e trabalhar cada uma delas. Então, inteligência emocional te convida a viver dessa forma. Porque nós precisamos alimentar a nossa mente, essa mente próspera. Se você ainda não é assim, comece a pensar um pouco mais sobre isso. Leia livros, leia autores que falam sobre inteligência emocional, que com certeza a sua vida será cada dia melhor. Porque nós precisamos começar a alimentar nossa mente com coisas positivas. Por quê? Inclusive tem uma frase muito antiga que diz assim, que tudo aquilo que a gente coloca na nossa mente, a mente num determinado momento coloca em nossa vida. Então o que você está colocando na sua mente? Como você está alimentando sua mente para viver melhor? Então nós precisamos de fato fazer tudo isso. E a mente próspera, esse modelo mental, esse marketing pessoal te convida também a estabelecer uma relação entre metas e propósitos. As metas, como todo mundo sabe, são metas durante a nossa vida. Durante o nosso período numa empresa, durante o nosso período na academia, no curso de marketing da Jumper, ou num curso de informática ou de enfermagem, seja qual for. Você estabelece algumas metas. E é importante a gente começar a pensar que a meta é algo que limita. Por exemplo, enquanto nós vivemos eu quero fazer isso. Isso é importantíssimo em nossa vida. Mas mais importante ainda é você aproximar as metas de um propósito. Porque o propósito passa a ser um legado. Mesmo que depois você saiu daquela empresa, você assumiu a gerência de uma outra empresa, você faz marketing de uma outra empresa, o legado fica. Porque o professor Ayrton fez assim durante a sua vida, durante a sua vida aqui nesta empresa, nesse período que aqui esteve, e esse legado fica para toda a empresa. O crescimento e o desenvolvimento social, econômico, do relacionamento interpessoal, do marketing desta própria empresa, ela sempre pega isso como referência. Por quê? É alguém que foi um pouco além da meta. É aquele que deixou, de fato, aquilo como um propósito de fazer com que a empresa possa crescer, com que o teu negócio possa crescer, as pessoas possam viver melhor.
Então, praticar a inteligência emocional é sair com sabedoria da zona de conflitos, na zona de conflitos, na zona de conforto, né? Na zona de conflitos e conforto, programando ações e vivências cada vez melhores. Então você precisa fazer isso. E com isso, automaticamente, o legado deixa algumas dicas de sucesso. Porque se você quer fazer com que tudo aquilo que você faz na sua vida seja um legado, seja quase que nem um princípio para outras pessoas, você vai parar de reclamar, você vai começar a ler bons livros, você vai conviver com pessoas que têm os propósitos claros, você vai identificar quais as suas habilidades e exercitá-las. Tudo isso passa a fazer parte de um legado, porque só a meta não vai chegar nesse princípio. Então você vai poder aprimorar o que está bom em você, melhorar ainda mais, reavaliar. Você tem essa capacidade de parar e pensar, puxa, eu, Ayrton, como é que estou vivendo? Como estou conduzindo a minha vida? E ter tempo para si e para o exercício, principalmente da caridade e da partilha. Então, para entender tudo isso nesse hemisfério, o marketing vem nos chamar a atenção, porque precisamos, para entender bem o marketing, precisamos nos entender, olhar um pouco para nós mesmos, nos conhecer, observar nossas reações frente às nossas atitudes comportamentais e o nosso perfil comportamental. E aí entra fortemente o marketing, onde ele pede para você, por exemplo, quem é, da onde você vem, para onde você vai, né? Quais os seus principais princípios de vida, suas habilidades, em que você consegue se inspirar, né? Então o marketing é tudo isso. Você vai entender um pouco mais aquilo que te impulsiona para uma ação, para viver um mundo cada vez melhor. Quais os seus gostos, inclusive como você se veste, como é seu cabelo, as meninas, como você usa o batom, como você usa os brincos, enfim, como é a tua apresentação na sociedade. Tudo isso faz parte do marketing pessoal. Então, você vai aprofundar cada vez mais a sua intelectualidade, você vai passar a ler livros. Inclusive, faço essa pergunta para você: quantos livros você leu nos últimos dias? Nessa parada aí, você tirou tempo para a leitura? Quais os títulos? Quais os autores? Se você tivesse que citar agora, no mínimo 3 autores, você teria alguns para dizer, olha, esse autor, aquele autor, esse pensa dessa forma. O que você faria para apresentar esses 3 autores? Como você apresentaria esses autores? Quando a gente fala de tudo isso, a leitura nos facilita a viver cada dia melhor em acesso ao conhecimento, né? Por isso que é importante você também se perguntar, quais as tuas áreas de conhecimento? Quais são aquelas que você tem maior aptidão? Matemática, física, português, geografia, artes. O que mais você se identifica? Em meus momentos de folga, o que o Ayrton faz? O que você faz? No que você se empenha um pouco mais? Então tudo isso faz com que você possa entender um pouco mais sobre marketing. Então, porque o marketing inclusive tem várias definições, é importante a gente destacar isso, que a leitura é sempre bom. É sempre algo que te renova o pensamento. Mas o marketing é um processo social, cujo qual ele realiza uma gerência para o indivíduo e para grupos sobre as necessidades em que as pessoas têm. E procura apresentar essas necessidades da melhor forma possível. Tanto é que, se a gente olhar um pouco no período contemporâneo, o marketing englobava a construção de uma retórica, inclusive, onde você apresenta ao mundo o ganha-ganha. Você já deve ter ouvido falar isso. Então o marketing é o quê? Eu apresento um produto, um serviço, um trabalho, né? E eu ganho com isso, né? E você ganha pelos resultados que você obtém a partir de acessar este serviço. Então o marketing se originou para atender às necessidades do mercado. Começou pelo mercado, mas está presente em todos os meios de vida. No meio pessoal, no meio social, no meio político, religioso. Hoje o marketing está em todas as esferas da vida humana. E isso é importante você trazer bem forte para você. Por quê? Não é apenas para vender uma mercadoria, um produto, um serviço, mas também vender um programa social, vender
a postura comportamental de uma pessoa. Tudo isso faz parte do marketing. E com isso tem várias técnicas que são aplicadas, inclusive, principalmente hoje a gente vê muito nas mídias sociais, onde existem sistemas, inclusive políticos, com aspectos de vida que fazem com que as pessoas possam se apresentar da melhor forma possível. Porque o marketing fica atento a todos os detalhes e procura apresentar a pessoa da melhor forma. Então ela é uma função que organiza a vida num conjunto e também da forma individual. Isso tudo vem a ser o marketing, porque ele identifica as necessidades e cria as oportunidades. Então, ficando bem claro isso, que o marketing é aquilo que identifica as necessidades e cria as oportunidades, mas principalmente trabalha com sentido assim. Ela pode despertar nas pessoas a necessidade pela forma com que ele se apresenta. Então, se o marketing foi bem elaborado sobre um produto, um serviço, uma mercadoria, uma pessoa, ele apresenta uma imagem muito positiva e cria a necessidade das pessoas em adquirir o produto ou o serviço, se aproximar da pessoa. Isso é muito forte no período eleitoral, por exemplo. Se apresenta o indivíduo como aquele que é capaz de mostrar e fazer a diferença na sociedade. E por isso que o marketing está tão presente, principalmente também na vida política. A importância de se conhecer e aprofundar o próprio eu é algo muito inevitável. Por quê? Quanto mais você se conhece, melhor você começa a perceber as necessidades individuais que você tem e pode fortalecer isso no marketing. Porque quem sabe, e com certeza as outras pessoas também sentem essas necessidades e você precisa explorá-las. E precisa observar a você, observar as pessoas sem julgar. Então você precisa criar essa conexão entre uma realidade, entre as certezas, entre a potencialidade, todo o potencial, e trazer isso para uma ação concreta. Porque essa ação vai te inspirar a resultados. Hoje a programação neurolinguística ela traz muito forte isso. Então realidade, certezas, potencial, ações e também resultados. E está muito presente na vida e no ser humano e principalmente no marketing. Para isso você precisa conhecer algumas esferas. Por exemplo, você precisa conhecer um pouco mais sobre o que é o trabalho, o que é o comércio e o que é um sistema de mercado. Então quando se fala de trabalho hoje, o que vem em sua mente? Porque eu tenho uma definição muito clara que o trabalho é a produção de serviços, né, ou a produção em si de matéria-prima, tanto na ordem intelectual quanto física. Então o trabalho é a produção de serviços, tanto de ordem intelectual quanto também de ordem física. Quando a gente pensa no comércio, eu tenho muito claro que é uma troca voluntária de um produto ou um serviço por moeda. Então, o comércio age dessa forma. Você troca de forma voluntária, porque você só vende o que o cliente quer comprar. Jamais force uma mercadoria, um produto, porque quem sabe essa seja a única vez que você vai atender essa pessoa. Porque as pessoas que vão ao comércio, por exemplo, elas vão em busca de apresentar um problema e querem uma resposta desse problema. Não force. Apresente as alternativas e deixe com que o cliente escolha. E o sistema de mercado, ele traz um dinamismo que acontece na transação comercial. Então, a junção de todos esses três elementos gera o sistema de mercado. Então, você tem o trabalho, você tem presente no trabalho, tem também o comércio, e no final, tudo isso se apresenta como um sistema de mercado, que é o dinamismo de como que acontece a transação comercial. Hoje via redes sociais, hoje via telefone, via WhatsApp, via visitas residenciais, via banca de vendas, via comércio estabelecido onde o cliente vai até você, enfim. Então isso tudo está presente no sistema de mercado e faz a diferença. Então, como nós já definimos um pouco sobre o que é marketing, é importante nesse período que aqui estamos, refletir também um pouco mais sobre atendimento. Quando a gente fala de atendimento, é muito forte uma expressão. Atendimento é servir. Atendimento é servir o cliente. E quando você vai servir o cliente, você precisa ter muito claro que você precisa entender o cliente. Você precisa necessariamente entender o cliente.
Lembra aquilo que eu falei antes? Da realidade? Então você precisa entender a realidade desse cliente. Você precisa focar sempre nos benefícios e na resolução do problema que ele te apresenta. Então o cliente vem até você, ele traz para você um problema e você precisa focar na resolução desse problema. E quando você foca neste resultado final, com certeza você descarta qualquer possibilidade de fazer com que o cliente saia insatisfeito. Por quê? Ele te traz o problema, você entendendo o problema, você vai apontar a solução que você tem e que você acredita ser a melhor. Então você precisa descartar, num determinado momento da conversa, a garantia, a satisfação. Você precisa destacar isso, destacar mesmo que você precisa apresentar a solução do seu problema. Não é descartar, tá? Você precisa destacar a garantia e a satisfação de servir com qualidade. Aí você está finalizando, destacando a tecnologia, a resistência do produto, a praticidade no modo de usar, e com isso você vai poder apresentar para a pessoa, inclusive, o valor que vem sendo compensado. Então destaque as garantias, satisfação em servir com qualidade e essa qualidade que garante resolver o problema. Desta forma você consegue criar um vínculo de relacionamento e confiança com o teu cliente. Tá? Destaque isso, que você se preocupa de fato em tentar resolver, que de fato vai resolver o problema do seu cliente, que com isso você estabelece uma relação de confiança. Tudo que você acaba de ver só é possível, tudo isso que nós falamos, se nós aplicarmos 3 coisas essenciais no atendimento: a decisão, a habilidade e principalmente a capacidade. A decisão sua de levar aquele produto para resolver o problema do cliente. Então passa a ser uma decisão sua e ao mesmo tempo do cliente em adquirir aquele produto para resolver o problema que ele te apresentou. Você vai ter uma habilidade de relacionamento. Você precisa exercitar essa habilidade. Então o relacionamento passa a ser confiável. Se você não tiver muita habilidade no relacionamento, parece que você quer enganar o cliente. E não é esse o objetivo. Você quer resolver o problema. Por isso você precisa despertar a capacidade de negociar. Então, decisão sua e do cliente, uma habilidade sua principalmente para o relacionamento para com o cliente e desenvolver uma capacidade sua, diretamente sua, de negociar, apresentar o produto para resolver o problema. Com isso você já vai estar acessando uma nova dimensão, que é a dimensão do alto desempenho. Porque o alto desempenho traz consigo 4 elementos fundamentais: o seu foco, a sua motivação, a estabilidade emocional, o equilíbrio e principalmente a visão e a persistência. E aí vem muito forte. O que é foco? Você não pode de forma alguma se distrair. Você precisa ter uma motivação elevada, muitas iniciativas, ações e principalmente palavras pontuadas. Não venha colorir demais a sua fala, não venha ser muito lúdico na resposta. Isso é simples, eu tenho aqui um produto. Não, nem sempre esse seu simples apresenta-se como algo que de fato vai resolver. Porque se fosse tão simples assim, não teria vindo até seu estabelecimento comercial para fazer essa transação comercial para resolver o problema que ele tem em casa. Então você precisa ter essa motivação, mas sem exageros. Tudo que é exagerado pode atrapalhar nessa relação de relacionamento seu com o cliente. Então ainda tem algo muito forte que se chama estabilidade emocional. Porque alguns clientes vêm e eles quase choram quando vão adquirir um produto. Choram por causa do valor, falam do problema, nossa, citam 2, 3 vezes o problema, às vezes até se contradizem, fazem com que você oscile no seu equilíbrio emocional. E você não pode se deixar abater com isso. Você precisa ter uma visão clara e uma persistência. Persistência, gente, não é insistência. Tá? Tem muitos vendedores, muitos atendentes que confundem isso. Eles passam a insistir demais. Não, você tem que persistir na garantia de que o produto é bom, de que o produto vai responder àquilo que o cliente vem buscar, vai resolver o seu problema. Então, persistência, jamais insistência. Então isso tudo faz com que você possa ser cada dia mais
eficaz, cada dia melhor no seu atendimento, na sua venda, no seu relacionamento para com o cliente. Mas para isso você também precisa treinar, né? E treinar muito. A grande pergunta que eu faço assim, não tem nenhum cliente no seu estabelecimento comercial, ninguém te chamou no WhatsApp, nem no Facebook, nas redes sociais, enfim, ninguém te ligou, o que você está fazendo? Você está treinando? Como que você treina? Por exemplo, se você trabalhasse no supermercado, como que você treina? Na hora que você faz uma reposição de uma mercadoria, simplesmente não só observar a data de validade, mas ler um pouquinho sobre esse produto. Você não vai passar o dia lendo, mas se cada 10 produtos você conseguir ler um, ótimo, você está buscando constante intelectualização sobre alguns elementos que você tem a dispor nessa rede de supermercado onde você trabalha. Se você trabalhar na rede de informática, mais ainda, nas redes digitais, enfim, qualquer lugar. Então acesse a busca de intelectualidade. E quando você fala de intelectualidade também, buscar entender um pouco mais como você reage frente a situações desagradáveis. Buscar esse equilíbrio emocional. Observe como você reage. Observe como as outras pessoas reagem. Procure aprimorar isso, melhorar para que você possa viver com mais intensidade, atender melhor as pessoas, vender melhor o produto, apresentar o produto com mais qualidade. Então você precisa também aplicar na sua vida a gestão do tempo. Hoje, você tirou essa hora, os 40 minutos, 50 minutos, ou 2 horas, ou 15 minutos para ouvir parte desse vídeo. Parabéns! Você está fazendo a gestão do tempo. E você precisa fazer isso em toda a sua vida. Se você começar a pensar, quanto tempo eu levo? Desde a hora que eu levanto, até que eu chego na escola, no estabelecimento comercial, seja lá onde for. Se você começar a observar isso, você vai ver que no final do dia você fez um monte de coisa indo sobre o tempo. Então, se você leva 10 minutos para ir até a escola, por exemplo, você pode levantar um pouco mais cedo e pode fazer algo antes desses 10 minutos que você sai tranquilo e chega a tempo também. Então, você precisa aplicar a gestão do tempo na sua vida. E da mesma forma, aplicar a gestão financeira, né? Isso é muito importante. Você que está fazendo marketing, você provavelmente vai ser um empreendedor de sucesso no futuro. E para ser um empreendedor de sucesso, você precisa fazer a gestão financeira. Como andam as suas finanças? Você tem lá, desde um simples caderninho, quanto entra, quanto sai, no que gasto, por que comprei, né? No que investi, quanto eu guardo. É importante você fazer essa pequena, pode ser até inclusive no computador, uma tabela do Excel, e no final do mês você começar a olhar, olha, isso aqui tudo que eu fiz, isso aqui foi o que eu comprei, isso que eu investi, né? Porque às vezes tem coisas que a gente compra, mas não é um investimento, é um gasto momentâneo, né? E você precisa começar a contabilizar, fazer essa gestão financeira, que com certeza você será um empreendedor de muito sucesso. Então você precisa olhar para isso, olhar também para os clientes com empatia, leia, se aprofunde um pouco mais. O que é empatia? Se colocar apenas no lugar do outro, mas com satisfação ou insatisfação? Você seria cliente de você mesmo? Essa é uma pergunta que não cala. Eu compraria de mim mesmo? Não porque sou eu apenas que compro de mim mesmo, mas imagine eu cliente de mim mesmo. Quais são os perfis comportamentais no atendimento e na satisfação que eu apresento para mim mesmo? Isso é importante. Então você precisa olhar o cliente com essa empatia. Olhe para você também, para que você possa viver com uma postura cada dia mais educado, cada dia mais humilde. Ser um profissional de mente próspera. É esse indivíduo que consegue fazer toda essa avaliação, consegue entender um pouco mais como é o seu atendimento para com as pessoas, como poderia ter feito uma venda que não aconteceu, como fiz uma venda que aconteceu, mas como o cliente chegou até mim. Tem alguns clientes que vêm convictos, eu quero isso, isso, isso. Se você apresentar uma outra mercadoria, um outro produto, outro serviço, ele não quer, ele simplesmente já sabe o que ele quer. Cada dia os clientes estão mais exigentes e cada dia mais informados também. Então você precisa ter iniciativas claras e você precisa ser criativo e muito prático, porque aí sim você vai estar cada dia trazendo mais clientes para você. E com certeza,
ser dinâmico na abordagem do cliente é algo que fica para o resto da vida. Porque eu sempre digo nas minhas aulas que nos primeiros 20 segundos que você vê uma pessoa, você começa a criar a primeira impressão. E nos próximos 20 segundos você conclui isso. Então você olha para o professor Ayrton, você cria nos primeiros 20 segundos a primeira impressão. Depois disso, você começa um relacionamento com essa pessoa e nos outros 20 segundos você define isso. Então passam-se anos e a sua imagem continua sendo a mesma. Nem sempre nós estamos certos dessa primeira impressão, mas a pergunta que não cala é assim: como estou me apresentando para a primeira impressão sua? E isso é importante, como você se apresenta para a primeira impressão das pessoas. Então nós precisamos viver uma constante inspiração a cada momento. Nós precisamos fazer as coisas e viver com amor. Fazer as coisas com amor, com sabedoria, ouvir mais das pessoas. Então precisa ter sempre objetivos em sua vida, objetivos claros. Seja uma pessoa com metas, seja uma pessoa que deixa um legado, né, para as pessoas. Trabalhe com alegria, com muita disposição, que com certeza tudo aonde você estiver, os lugares onde você estiver, as pessoas vão passar a te olhar de forma diferente. Jamais deixe de buscar, de arriscar, de tentar. Faça. Procure fazer. É necessário pensar antes de uma ação? É necessário. Mas você precisa colocar em prática as suas ideias. Porque o mundo está cheio de ideias, mas a prática das ideias, elas estão muitas vezes num vazio. Então nem sempre a ideia é colocada em prática. E quando você dá uma ideia para alguém, e esse indivíduo vai apresentar essa ideia, a prática já passa a ser diferente. Se fosse você que fosse colocar em prática a sua ideia, a ação seria diferente. Então você precisa fazer esse exercício para a sua vida ser cada dia melhor. E nada melhor do que a gente começar principalmente a refletir sobre tudo isso. Então ficou muito claro hoje a reflexão sobre marketing, sobre atendimento, sobre vendas. 3 elementos que caminham juntos e muitas vezes até se confundem na visão de algumas pessoas. Algumas pessoas acham, mas é um simples atendente. Não, mas ele é também vendedor. Não, mas ele faz o marketing da empresa, do produto, do serviço, enfim. Então traga isso tudo numa mesa, aprofunde a sua leitura e faça com que isso possa melhorar cada dia mais a sua vida. E para finalizar essa nossa aula de hoje, vou deixar uma pequena atividade para você fazer em casa durante esses dias em que nós estamos fora da sala presencial. Então você precisa realizar uma pesquisa, preste bem atenção. Faça uma pesquisa envolvendo o que é marketing digital, o que é atendimento digital e o que é venda digital. Então hoje despertei em vocês um pouco daquilo que é marketing, um pouco daquilo que é atendimento, um pouco daquilo que é vendas. Agora traga para nós, para você, esse cenário que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais digitalizado, onde a cibernética, a robótica está muito presente. E as transações comerciais também estão muito presentes. Então faça um texto, um pequeno texto lá, de 20, no mínimo 20 linhas e no máximo 30, de um procedimento de sucesso. Isso. Mentalize um procedimento de sucesso, onde você vai apresentar uma mercadoria, um produto, um serviço, tá? Você vai buscar atender as pessoas na ordem digital, como você faria para fazer esse processo e como você faria para efetuar a venda digital. Então faça isso em forma de texto, apresentando esses 3 elementos que com certeza você vai perceber a importância que isso tem na nossa vida. Hoje ainda não estamos vivendo intensamente a era da venda digital, do atendimento digital. Nós muitas vezes até brincamos do 0800 de operadoras e isso passa a ser algo maçante, mas cada dia, cada momento, nós estamos percebendo que o marketing digital está dominando a sociedade, está presente na vida de todo ser humano. E o produto precisa ter este rótulo novo, essa nova embalagem, que é a embalagem digital. Então desenvolva um procedimento que você acredita ser um procedimento de sucesso, onde você fará a apresentação de um produto, de um serviço de ordem digital, como se fosse o marketing, de fato tem que ser o marketing, só descreva, tá? Como você vai efetuar o atendimento e de que forma você vai fazer esta venda digital. Não esqueça
dos elementos básicos que nós assistimos hoje nessa aula que apresentei para vocês. Então, se precisar assistir novamente, tire um tempo, leia sobre isso, assista a aula e depois desenvolva esse procedimento de sucesso, envolvendo marketing digital, atendimento digital e venda digital. Fica aí o nosso abraço e a Jumper está sempre de braços abertos para poder levar a vocês informações, despertar o pensar, despertar a curiosidade para acessar o mundo intelectual, o mundo da prática social, da vida social. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.